Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Thiago Soares com Cristo. E o tema de hoje é a Palavra Viva. Hoje nós aprenderemos o que faz da Bíblia Sagrada ser diferente de qualquer outro livro da história humana. Bom, hoje nós vamos analisar 5 versículos e veremos como a Bíblia Sagrada tem poder para gerar vida, mudar pensamentos e atitudes na nossa vida. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque mais uma vez nós iremos aprender da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser semelhante a ti. E, Senhor, também te pedimos que perdoe nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O primeiro versículo está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Pense na palavra de Deus como um raio-x espiritual, ou um bisturi cirúrgico de precisão. Quando lemos um livro comum, nós o examinamos, mas quando a gente lê a Bíblia, é ela quem examina o nosso coração. Não leia as Escrituras apenas por mero conhecimento, mas permita que a Bíblia julgue os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus propósitos, decisões e comportamentos. O nosso segundo versículo, ele está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Voltando à Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Esse versículo é atribuído a Moisés. É uma parte do discurso de despedida de Moisés às margens do Rio Jordão, relembrando os 40 anos de peregrinação no deserto. Deus permitiu a fome física para ensinar ao povo que a dependência primária do ser humano deve ser da sua ordem e sustentos divinos. Assim como o nosso corpo precisa de um alimento, o nosso espírito precisa de uma comunhão através da palavra de Deus para se fortalecer. Estabeleça algum horário durante o dia e tenha a sua comunhão diária com Deus. O nosso terceiro versículo, ele está no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Vamos voltar para o Novo Testamento. Livro de João diz assim: O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Amém? Esse versículo foi dito por Jesus no famoso discurso do pão da vida, na sinagoga de Cafarnaum. Muitos o seguiam apenas por causa dos pães e peixes, por coisas materiais, que ele multiplicara. Mas Jesus direciona os ouvintes para a realidade espiritual e eterna das suas palavras. Antes e depois de ler a Bíblia, faça uma oração para que Deus te ajude a colocar em prática o que você acabou de estudar com ele, porque de nada adianta a gente apenas ter a teoria, precisamos principalmente colocar em prática os ensinos de Jesus. Nosso quarto versículo está no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Amém? Esse versículo, ele está no contexto do profeta Jeremias, que em um período da sua vida viveu
em sofrimento e solidão. E em meio a esse sofrimento e solidão, ele profetizou que a alegria, a paz que ele tinha, vinha da palavra de Deus, como ele disse aqui. Quando encontrei as tuas palavras, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Então, meu irmão, que você e eu sejamos como o profeta Jeremias, que em meio às tempestades que acontecem na nossa vida, a gente possa ter alegria, paz e refúgio na palavra de Deus. Nosso próximo versículo, livro de João, capítulo 6, versículo 68. Vamos voltar para o livro de João. João, capítulo 6, versículo 68. Que diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Esse versículo, ele ocorre logo após o discurso de Jesus sobre comer de sua carne. Muitos seguidores superficiais o abandonaram. Jesus então olha para os 12 discípulos e pergunta: Vocês também querem ir embora? Pedro, porém, responde reconhecendo que em nenhum outro lugar ou filosofia há salvação ou vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, que você e eu possamos firmar a nossa âncora na palavra de Deus, porque em um mundo cheio de ideologias, opiniões e conselhos, que você e eu possamos ser como Pedro, buscar conselho com Jesus através do Espírito Santo, através da oração e principalmente lendo e estudando a sua palavra e a colocando em prática. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque aqui estudamos mais uma vez a tua santa palavra. Senhor Jesus, nos ajuda a ser semelhante a ti. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática a tua palavra que é viva. Perdoa nossos pecados, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção é saber que a palavra de Deus é uma palavra viva. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, dê sugestões de temas, compartilhe com quem você ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.